Olá, minha gente. Aqui é a Thaís Rense falando. Vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sou formada em Administração de Empresas pela FGV e em Propaganda e Marketing pela ESPM. E aí, ao longo dos últimos anos, eu venho atuando com foco mais na área comercial. Fui me especializando nessa parte de marketing, trabalhei em diversas empresas. Logo que eu me formei, fui trabalhar numa multinacional, seguindo aquele protocolo de carreira, né? Então, fui trainee, fui estagiária, depois fui trainee, sempre na área de marketing, na área comercial. Depois de multinacional internacional, eu fui para multinacional brasileira. Depois eu passei por empresa de mídia, canal de TV. Depois eu trabalhei em agência de publicidade. Depois eu trabalhei em agência digital. Depois eu trabalhei em ONG. Depois eu trabalhei em startup. Então eu fui, ao longo desses anos, desde que eu me formei, buscando um lugar, né, profissional, uma carreira, alguma coisa que me atendesse, assim, minhas expectativas, aquilo que eu imaginava para mim como futuro. E fui passando por essas empresas e nada era aquilo que eu queria, nada era aquilo que eu buscava. Para mim sempre falou mais alto uma necessidade de fazer alguma coisa que tivesse propósito, que tivesse um bem maior comum. Então, mesmo nos lugares onde eu trabalhei, eu procurei sempre puxar os projetos para esse viés mais social, olhar para esse lado mais, que no meu ver, né, que contribui mais para a sociedade como um todo. Então, eu sempre fui atrás desse tipo de projeto, projeto mais social, vamos dizer assim, né? E aí, nos últimos anos, eu acabei focando numa parte que é chamada de captação de recursos. Que nada mais é do que você conseguir recurso, muitas vezes dinheiro, né, principalmente dinheiro, para aqueles projetos que você deseja tirar do papel, que você precisa executar. Então, eu venho trabalhando nessa parte de captação de recursos já há uns 7 anos, mais ou menos, e com bastante êxito. Desenvolvi um método aqui que eu vou explicar para vocês. Nos últimos 3 anos, eu captei mais de 3 milhões de reais para os projetos que eu trabalhei, né? Então, o que eu fazia? Eu pegava os projetos que eu faço, né? Eu pego os projetos de pessoas, ou pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, são projetos desde... eu quero fazer um evento no parque, até um projeto como... eu quero fazer uma horta coletiva na minha comunidade. Então, as pessoas chegam com essas ideias, me apresentam seus projetos, falam que elas gostariam de desenvolver, e eu ajudo essas pessoas a desenhar esse projeto, colocar ele no papel, né? A primeira coisa é a gente entender como a gente coloca esse projeto no papel, e a partir disso a gente transforma ele numa proposta comercial pronta para a gente ir buscar recursos para esse projeto. O recurso pode ser tanto financeiro, então muitas vezes a gente quer dinheiro mesmo para fazer o projeto acontecer. E parte, às vezes, do projeto, ou o projeto inteiro, ele pode ser executado com outro tipo de recurso que não financeiro. Então, se eu tenho um projeto que demanda tintas, eu posso ir lá e conseguir as tintas com um patrocinador, né? Não necessariamente o dinheiro, mas eu vou e consigo as tintas. Então, ou eu vou e consigo os equipamentos de filmagem que eu preciso para executar aquele vídeo. Então, cada projeto tem uma parte que a gente pode tentar conseguir os itens para o projeto e uma parte a gente consegue o dinheiro do projeto. Mas eu trabalhei sempre com maior foco nessa parte de trazer o dinheiro mesmo. São projetos que muitas vezes estão inscritos em leis de incentivo, que mais pra frente eu vou explicar pra vocês. Mas não necessariamente são projetos que estão inscritos em leis de incentivo. Basta ser um projeto que você tenha ele bem estruturado, esteja claro qual é a ideia desse projeto, quais os benefícios desse projeto, qual é o custo desse projeto, quanto tempo você leva para fazer esse projeto e, pumba, temos um projeto pronto para ir para o mercado para ser captado. Aí tem toda essa parte de entender quem pode se interessar pelo projeto, quem pode financiar o projeto, que também é um outro estudo que a gente faz. Mas tudo isso eu vou explicar para vocês aqui nesses vídeos, como a gente vai atrás dessa captação de recurso. Então eu faço isso, eu pego esse projeto, levo para a empresa e vou batendo na porta das empresas, vou apresentando o projeto, mostrando as contrapartidas, entendendo que empresa pode se beneficiar com aquele projeto e apresento para as empresas e elas apoiam ou não o projeto. Às vezes precisa fazer algum ajuste para ficar mais com a cara da empresa, e é assim que eu trabalho. O que acontece é que nos últimos anos a demanda de pessoas me pedindo captação aumentou muito. Então, volte e meia, alguém me liga falando: falei com tal fulano que me indicou você para captação e tudo mais.
E eu pego esse projeto junto com a pessoa, estudo o projeto, vejo onde que ele pode ser melhorado, como tornar ele mais atrativo, que tipo de empresa se interessaria por aquele projeto. Como eu estou no mercado já há algum tempo, eu tenho já alguma experiência com isso, de entender o que interessa a quem. Mas isso é só vocês ficarem observando, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona, vocês também vão começar a entender que tipo de projeto funciona para qual empresa. Então, eu vou dar um exemplo óbvio, vai. O Carrefour passou recentemente por questões relacionadas a gênero. Não, mentira. A raça. Preconceito de raça, né? Foi aquela questão do homem negro que foi espancado e tudo mais. Então, eu tenho certeza absoluta que se eu for levar um projeto que envolva raça, que envolva redução de discriminação, que envolva valorização e igualdade, é um projeto que o Carrefour vai abraçar. Porque é isso, vocês têm que ficar meio observando, entendendo como é que está movimentando o mercado, qual é a necessidade de cada empresa, mas isso aos poucos a gente vai construindo. Mas é isso, tá tudo aí, é observar, pesquisar e vocês vão começar a sacar um pouco mais. Se fosse a coisa de 2 meses atrás, eu falaria, na verdade, que o Carrefour, ele patrocina projetos relacionados à alimentação saudável. Se você entrar no site do Carrefour, tem todo um manifesto voltado para isso, para alimentação saudável. Então essa era a bandeira deles. Eles estão procurando projetos que incentivem a alimentação saudável, alimentação orgânica, e eles estavam apoiando esse tipo de projeto. Só que agora, com toda essa reviravolta, eu tenho certeza que eles também vão apoiar projetos que envolvam diversidade. Então, é só algumas dicas aí que ao longo dos vídeos aqui eu vou explicando para vocês onde que vai encaixar esse projeto. Mas antes da gente ir pro mercado buscar quem vai patrocinar esse projeto, tem muitos passos antes para a gente ter esse projeto bem estruturado e poder levar ele pro mercado de uma maneira crível, que as pessoas vejam aquilo e falem, puxa, isso é legal, isso vai acontecer, eu quero botar isso no papel. Vocês estão ouvindo aqui um ganso, na verdade não é um ganso, é a minha cachorrinha, que tem uma bronquite crônica. Então ela tem essa tosse engraçada, não é Covid, não é ninguém com Covid, pode ficar tranquilo. É só minha cachorrinha com bronquite mesmo. Que mais? Então o que eu quero fazer? Eu quero ensinar vocês a vender os projetos de vocês. Porque é possível, é viável, eu faço isso o tempo inteiro. Projetos grandes, projetos pequenos, projetos médios, com empresas grandes, com empresas pequenas, com o comércio do bairro, com a associação. Quando a gente fala de captação de recurso, existem diversas formas. Desde formas que vocês já conhecem, como, por exemplo, o bingo da vovó, a rifa, né? A rifa que o pessoal faz para conseguir recurso para alguma coisa. As vaquinhas, a gente vê muito isso hoje em dia também, né? Vaquinhas digitais. Até o próprio patrocínio, que a gente vê, por exemplo, atleta indo pedir patrocínio para grandes empresas, para confederações. Então, tudo isso são formas de arrecadar dinheiro. E a gente tem que entender qual a melhor forma para cada propósito e como fazer isso acontecer. Então, existem muitas formas da gente captar recurso. E eu lembro que desde que eu era pequena, já era uma coisa que me interessava isso, captação de recurso. Então, o que eu lembro, assim, acho que da primeira atividade minha de captação de recurso, foi quando eu era criança, eu devia ter uns 9 anos, e junto com os meus primos, eu sou de Campinas, né? Então eu morava em Campinas, e tem um instituto muito famoso em Campinas chamado Boldrini, que é um instituto que cuida de crianças com câncer, e eu morava perto do Boldrini. Então aquilo fazia parte da minha realidade, né? Aquelas crianças carequinhas, eu passava de bicicleta ali na frente, via aquilo, e aquilo me comovia, enfim. E eu pensava, poxa, eu tô aqui andando de bicicleta, né? Eu tenho uma infância tão feliz, e essas crianças estão aí sofrendo, e aquilo me incomodava. E aí, eu lembro que eu com os meus primos, a gente, numa Páscoa, a gente foi lá no Boldrini, pediu autorização da Silvia Brandalize, que era a diretora do Boldrini, ela ainda é, se eu não me engano, pra gente fazer captação de dinheiro no bairro, pra fazer a Páscoa das crianças, que a gente queria comprar ovo de Páscoa pra eles e levar lá. Na nossa cabeça, isso seria super legal. E aí a Silvia deu essa cartinha pra gente, a gente foi passando de casa em casa, batia na porta, tocava campainha. Naquela época era mais comum, né, as pessoas atenderem a porta, a campainha, então a gente tocava, pedia dinheiro, mostrava a cartinha e tal, e a gente arrecadou, não lembro na época, mas a gente arrecadou uma boa quantia. E aí a gente foi e comprou um monte de ovo de Páscoa pra levar pras crianças, e a gente foi muito feliz levar esses ovos de Páscoa. Só que aí quando a gente chegou lá, a gente viu que grande parte das crianças não podia comer aquilo, porque faz parte, eles têm uma dieta restrita quando eles estão fazendo tratamento e tudo mais. Então foi meio que uma frustração, assim, a intenção foi muito boa da gente captar aquele recurso e tal, mas chegou lá,
não era aquilo que eles precisavam. E isso é uma coisa que a gente tem que entender também na hora de pensar projeto, elaborar projeto. Às vezes a gente tem projetos mirabolantes que a gente fala, nossa, eu vou fazer isso para tal população, sem falar com eles. Aí a gente vê que não era aquilo que eles queriam, não é aquilo que eles precisam. Então, tem toda essa parte que eu vou explicar também de como entender se o seu projeto faz sentido, né? Se ele está ajustado para aqueles objetivos ou para aquela população que você pretende contemplar. Então, nessa época, a gente se frustrou, né? Parte só das crianças que puderam comer o ovo de Páscoa. Mas é isso, assim, eu lembro desde muito nova querendo fazer esse tipo de coisa, né? Contribuindo de alguma maneira. Então, aí mais velha também, arrecadando dinheiro pro Natal da Copa Mari, que era uma cooperativa de catadores de lixo. E sempre fui fazendo esse tipo de vaquinha com pessoa física mesmo, pedindo dinheiro para pessoas e tudo mais. Até que eu comecei mais tarde a entender como funcionavam os projetos de incentivo, que eu vou explicar, é quando o governo permite que as empresas não paguem impostos e, em vez de pagar o imposto, elas investam esse recurso em algum projeto cultural, esportivo, social. Tem algumas regras para isso, depois eu explico para vocês, mas existe esse tipo de benefício, né? Que é o incentivo fiscal que o governo oferece para algumas empresas e aí elas ajudam com esses projetos. Ajudam não, né? Elas se beneficiam. Ajudar também não é exatamente o termo correto, porque é um negócio. Então elas também têm benefício. E aí eu passei a trabalhar projetos maiores, projetos de R$ 1 milhão e tudo mais. Mas aos poucos eu vou contando aqui como é que se chega nisso. Ou não também, porque, por exemplo, eu tive uma estagiária o ano passado que o desejo dela era ter recurso para fazer o projeto de conclusão de curso. Então ela faz um curso na Unicamp que chama Medialogia e no encerramento desse curso eles têm que apresentar um trabalho e o dela era um videoclipe sobre refugiados no Brasil. E aí ela precisava de recurso para fazer esse videoclipe porque precisava de câmera, precisava alugar equipamento, figurino, luz, às vezes você tem alocação de veículo, transporte de pessoas, alimentação, então tem um custo que envolve, né, você fazer um videoclipe. E ela não tinha dinheiro para fazer isso do bolso dela, e ela precisava levantar recursos para fazer esse trabalho, veio conversar comigo, eu falei, olha, e na época ela estava vendendo brinquinhos. Eram brinquinhos feitos com impressora 3D, né, com aquele material que se usa para impressora 3D, e brinquinhos super legais que ela fazia, e vendia esses brinquinhos para arrecadar o recurso pro projeto dela, né, pra conseguir fazer esse TCC. E aí eu falei, olha, vamos tentar. Ela falou assim, a bobina pra eu fazer esses brincos, ela é cara. Então, se eu não tivesse o custo da bobina, como ela usava as máquinas da Unicamp pra fazer os brincos, ela não teria custo nenhum. Ela só arrecadaria dinheiro vendendo os brincos. Eu falei, vamos fazer um projeto, então. Qual é a empresa que faz as melhores bobinas, as que você acha mais incríveis e tal? Ela pesquisou, falou, essa daqui, que tem todas as cores, que tem a bobina melhor, que é mais resistente, tá. Então, vamos fazer um projeto e apresentar para essa empresa. E aí a gente fez um projeto falando sobre o TCC que ela ia realizar e como ela poderia divulgar a bobina da empresa lá entre os alunos da Unicamp. Então, dentro do filme dela, ela falaria sobre a bobina. Dentro do grupo de Facebook que ela participava dos alunos da Unicamp, ela falaria sobre a bobina. Então, alguma maneira de divulgar essa bobina. E aí o dono da empresa falou, me interessa aparecer para os alunos da Unicamp, porque esses alunos são os alunos makers que vão usar essas bobinas para fazer coisas 3D, então eu quero aparecer para esses caras. Então, legal, eu vou patrocinar o seu TCC. Quantas bobinas você precisa? E ele deu todas as bobinas para ela fazer os brincos e vender e ter só o lucro disso. Então, você vê, é uma coisa pequena, mas que viabilizou um TCC, o projeto dela. E tem outros projetos que é isso que eu falei, projeto de 1 milhão. Mas essa metodologia que eu vou explicar para vocês serve para tudo, de A a Z. Para captação de coisas pequenininhas até coisas gigantescas. Até as maiores captações que existem seguem essa linha, né? Você tem que ter essa base de projeto, esse entendimento da proposta comercial, esse entendimento de contrapartida, para você sair batendo na porta de qualquer pessoa. Qualquer não, a gente vai entender, né? Mas todos os tipos de pessoas jurídicas, físicas, estão aptas a te apoiar, né? Desde que isso seja interessante para elas também. E é isso que a gente vai conversar bastante aqui nesses vídeos, tá? Então, é isso, falando em geral aqui sobre mim. Se vocês tiverem dúvidas ou quiserem saber mais coisas, podem perguntar aqui embaixo.
Se você acha que tem algum amigo que pode se interessar por esse tipo de coisa, ou você já tem um projeto, ou tem um amigo que tem um projeto e não está sabendo direito como levantar recursos para esse projeto, já marque ele aqui, que ao longo das próximas semanas eu vou explicando para vocês todo esse método de como a gente consegue captar recurso para tirar o nosso projeto do papel. É isso, até mais! Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre este canal. O Quero Patrocínio é um canal para te ajudar a captar recursos para o seu projeto, para você conseguir um patrocínio para o seu projeto, seja ele qual for. Pode ser um projeto, eu quero trocar as camisas do time do meu bairro. A gente tem um time lá no bairro, as camisas do time estão velhas, estão usadas e eu precisava de camisas novas. Ou, eu quero construir uma cisterna pro meu bairro, né? Pra gente conseguir captar água de chuva, porque a gente tem um problema lá com a questão da água, que às vezes falta, então seria muito legal a gente ter uma cisterna para uso comunitário, ou uma horta comunitária que você gostaria de construir no seu bairro, ou você gostaria de pintar os muros das escolas públicas ou de uma escola pública perto da sua casa. Então, todos esses projetos podem ser financiados e eu vou te explicar como aqui no canal. Então a ideia é que a gente tenha toda segunda e toda quinta-feira vídeos novos. E aí eu vou colocar nesses vídeos novos os mais variados temas. Então, na verdade, eu vou postar todos os dias. Todos os dias a gente vai ter alguma dica, vai ter algum videozinho para você acompanhar, para você saber um pouco mais sobre como captar recursos para o seu projeto. Mas os vídeos longos, vídeos novos, vão ser toda segunda e toda quinta sobre diversos temas. Então eu vou falar sobre como elaborar o seu projeto, sobre como construir um cronograma, como você vai montar o orçamento, como que você vai, a partir disso, desenvolver sua proposta comercial, como que você vai conseguir definir as contrapartidas para o seu projeto, como buscar as empresas que podem apoiar o seu projeto. E aí lembra que empresa é desde o comercinho do bairro, né, a casa de tinta ali da região, pode se interessar em patrocinar, até uma multinacional, como um Carrefour, como uma Unilever e todas as grandes empresas que apoiam projetos também. Entre outras, né? Tem um universo gigantesco aí de empresas que você pode pedir patrocínio para o seu projeto. Então eu vou estar sempre postando aqui e eu vou contar muito com a ajuda de vocês, porque eu preciso que vocês coloquem as perguntas, eu preciso entender o que mais vocês querem saber, o que mais interessa dentro desse universo, porque esse universo é gigantesco. Eu poderia ficar falando horas e horas e horas sobre captação de recursos, sobre como funciona o mercado, sobre os projetos. Então, eu quero dividir tudo isso com vocês e pra mim é importante entender o que pra vocês faz mais sentido eu falar, né? O que interessa mais. Eu não tenho muita certeza de quem vai estar me assistindo, de quem pode se interessar por esse tema. Espero poder ajudar muita gente, mas é isso, eu preciso entender quem são vocês e o que vocês querem saber. E aí eu vou contando aqui com a participação de vocês pra gente ir criando esses conteúdos sob medida, né? Que sejam legais pra vocês. Eu quero também fazer lives, né? Por enquanto eu vou ter esse conteúdo gravado, mas conforme a gente for conversando mais, eu vou entendendo mais os interesses de vocês, porque eu quero trazer gente pra participar, trazer gente de empresa que escolhe projetos para vocês entenderem como é que eles fazem a escolha, que tipo de projeto interessa. Trazer gente que cria projetos para contar um pouco para vocês como desenvolvem os projetos e tantas outras pessoas desse universo que podem contribuir aqui com essas aulas, né? Trazendo bastante conhecimento, bastante informação prática para vocês utilizarem agora no mercado, que é o que a gente precisa, né? Que a coisa saia do papel de fato. Então é isso, assim, por que eu resolvi montar o canal, né, e começar a falar sobre tudo isso? As pessoas sempre me ligam, né, é porque eu queria captar tal projeto, queria ver se você me ajuda a captar e tudo mais. O trabalho de captar um projeto, eu acredito que é como se fosse assim, ó, é como se fosse um filho, e aí a pessoa tem um filho e fala assim, pô, pega aí, cuida dele pra mim. E aí começou um monte de gente me mandar os filhos, cuida dele, a hora que eu vi eu tava cheio de projeto em volta de mim. Opa. E dá muito trabalho você preparar todo um projeto, montar a proposta comercial, porque você vai lapidando o projeto de acordo com aquele foco, com aqueles potenciais patrocinadores que a gente chama de prospect. Então você vai analisando aqueles prospects, você vai lapidando o projeto para aqueles prospects.
E às vezes um projeto tem tudo a ver com um determinado grupo de empresas ou de pessoas interessadas. O outro projeto não tem nada a ver, ele tem a ver com outro grupo. Então, eu ficar trabalhando assim, começou a ficar muito louco. Eu não dava conta e eu perdi o foco. Então, eu sempre escolhi trabalhar poucos projetos por vez, que tivessem uma harmonia, uma sinergia, para eu poder falar com as empresas pontualmente apresentando esses projetos que têm mais a ver, que estão dentro de um mesmo tema, vamos dizer assim. E só que eu nunca me neguei a ajudar as pessoas. Então, sempre que alguém me liga e fala, tem um projeto assim, assim, coitada da pessoa que me liga, porque eu acabo falando, tipo, mais de uma hora, né? A pessoa acha que vai só, bater um papo, que eu vou falar, eu pego ou eu não pego o projeto pra trabalhar. E não, eu acabo dando uma aula. E aí eu falo horas. E isso aconteceu várias vezes. Agora aconteceu recentemente também. E a pessoa sempre fala isso pra mim. Nossa, puxa vida, muito obrigada pela aula que você me deu. Nossa, você me deu uma consultoria. Muito obrigada. Porque juro, gente, é sempre assim. Alguém fala assim, eu mandei o seu contato pra fulano, fulaninho vai entrar em contato com você pra perguntar sobre captação do projeto. Fala, tá bom, né? Sempre acho que vai ser 10 minutinhos, vou falar alguma coisa. Mas não. E eu acabo querendo entender todo o projeto, eu vou dando um milhão de dicas, eu vou falando um monte de coisa, porque eu gosto, me interessa, eu quero que a pessoa venda o projeto, eu quero que ele dê certo, eu quero que ele saia do papel. E aí, como começou a acontecer isso, assim, aí todo mundo fala, nossa, poxa, que super ajuda que você me deu, nossa, maravilhoso, nossa, mudou minha cabeça, nossa, abriu minha cabeça. Eu falei, poxa, eu vou começar a fazer isso pra geral, né? Eu vou começar a dar essas dicas pra todo mundo, né? De como que você monta um projeto pra ser captado, como que você monta uma proposta comercial, como que você pensa a contrapartida, como que você entende e analisa o mercado pra ver quem é a empresa que vai se interessar por aquilo. Então, é isso que eu resolvi fazer agora. Então, fica mais fácil. Aí agora as pessoas vão começar a falar comigo. Eu queria que você me desse uma dica. Eu vou falar, entra lá no canal, que daí já vão estar todos os vídeos. E eu queria do fundo do coração que as pessoas começassem a captar os próprios projetos. Porque seguindo essa formulinha que eu vou explicar, não tem erro. É claro que tem que haver uma insistência, porque eu sempre falo isso, né? É que nem você tá jogando futebol e não é no primeiro chute que você faz um gol, certo? Você tem que chutar 100 vezes pra uma bola entrar no gol. Então é isso que eu vou ensinar, cara, como que vocês aumentam os chutes, quantas, né? Você tem que aumentar essa dinâmica de você tentar aqui, tentar ali, tentar ali, tentar ali, e uma hora entra. Porque assim, não é na primeira empresa que você muitas vezes consegue patrocínio. Mas quanto mais lapidadinho for o projeto, mais você for customizando, mais você for entendendo aqueles prospects, lembra? O prospect é aquela empresa que pode se interessar pelo seu projeto, é um potencial cliente seu. Então a gente chama de prospect. Então, quanto mais você entender esses prospects, quanto mais você for desenhando e lapidando o projeto, também mais rápida é esse gol, vamos dizer assim. Mas é isso, precisa tentar várias vezes. Por isso que eu digo que demanda um trabalho e que tem que ser uma coisa que cada um faz, que é que nem cuidar de um filho, é uma coisa que só você pode fazer. Tem coisas que não dá pra outra pessoa fazer por você, porque é você que entende o seu projeto, você que tem toda a história, você que tá com ele há anos tentando levantar, ou são coisas que são muito pessoais suas. Então, a partir do momento que você tem tudo isso, você tem o projeto, você tem o desejo, você tem o como fazer, e você só falta essa parte de você captar, que é uma parte grande, né? Mas essa parte dá pra fazer. Dá pra fazer e a melhor coisa é você mesmo fazer. Você que entende do seu projeto, você que sabe cada detalhe do seu projeto. É a melhor coisa do mundo você se capacitar pra ir captar o seu recurso. E não depender de um terceiro. Porque eu também vejo muita gente sofrendo com isso. Tal pessoa, eu passei o projeto pra pessoa captar, mas eu não tenho feedback, eu não sei se apresentou pra alguma empresa, se não apresentou, em que pé que tá. Então, capacite-se e faça isso você mesmo. De novo, pode ser um projetinho pequeno, como o TCC da minha estagiária, que eu contei, como um projeto gigante, que nem a instalação de Wi-Fi imobiliário urbano em 5 praças do Brasil, que foi um projeto que eu fiz o ano passado. Mobiliário urbano é equipamentos públicos, por exemplo, bancos, cadeiras, brinquedos, e várias outras coisas que a gente coloca em praça pública para que as pessoas possam usufruir daquele espaço, né? Às vezes é uma praça abandonada, então nesse projeto específico a gente foi e fez jardinagem, pintou, fez grafite, criou esses mobiliários, foi um projeto super legal, colocou Wi-Fi pra galera. Então esse já é um projeto grande que precisa de uma grande empresa patrocinando. Mas
todos seguem essa mesma metodologia, que é o que eu vou explicar para vocês. Então, seguindo esse passo a passo, não tem erro. Vocês vão captar o projeto de vocês e, se Deus quiser, vão realizar um projeto lindo e que vai contribuir com bastante gente. Então, o objetivo do canal é esse: preparar você para que você possa pegar o seu projeto lindo e levar para alguém, uma empresa, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser comércio, alguém que vá financiar o seu projeto e tirar ele do papel. Então, estou aqui para isso, para te ajudar com isso. E se você quiser também já começar a colocar aqui nos comentários qual é a sua ideia, se você já tem um projeto que você não consegue captar, se você não tem nada, mas você gostaria de montar um projeto, então, ou se você tem um amigo que tem um projeto, ou que quer montar um projeto, então já vai escrevendo aqui, compartilha com ele esse vídeo, já escreve aqui que tipo de projeto você gostaria de tirar do papel e eu vou te explicando o passo a passo nos vídeos aqui do canal. É isso. Olá, minha gente! Agora eu queria contar um pouquinho pra vocês qual que é a minha teoria. Por que eu acho que é importante as pessoas conseguirem captar recursos para seus próprios projetos. Eu acho isso cada vez mais importante, isso é fundamental. Eu tenho uma teoria, que é a teoria do Robin Hood. Quando eu trabalhava captação direto, né, eu brincava disso. Que eu acho incrível o trabalho do Robin Hood, que é ele tirar o dinheiro dos ricos e dar o dinheiro pros pobres. Só que o Robin Hood é do mal, né, porque ele é um ladrão, ele é um bandido. Então, a minha teoria aqui, ela chama Robin Good, porque ela é do bem. Eu não vou roubar dinheiro de ninguém, muito pelo contrário. Mas eu vou, de alguma maneira, transferir esse dinheiro de quem tem mais para quem tem menos. Por que eu acho isso importante? Porque a gente precisa, urgentemente, na nossa sociedade, de formas de transferir renda dos mais ricos para os mais pobres. Precisamos disso. Os dados da pandemia mostraram que os ricos, durante a pandemia, ficaram mais ricos e os pobres, durante a pandemia, ficaram mais pobres. Isso é incrível. Incrível, assim, no sentido de, cara, não dá pra acreditar, de tamanho absurdo. Então, assim, como que numa pandemia a gente não consegue proteger os mais vulneráveis? Pelo contrário, a gente massacra ainda mais e os ricos enriquecem ainda mais. Quer dizer, aumenta a desigualdade. E assim, aumentar a desigualdade, uma hora vai arrebentar. Não cabe, não tem mais como. A gente precisa diminuir a desigualdade. A gente precisa aproximar esses dois mundos. Existem alguns mecanismos que são os projetos sociais. O governo, né, supostamente deveria se responsabilizar por isso. Por cuidar dos menos favorecidos, né, e por propiciar uma vida digna, no mínimo moradia, saúde, educação, né, pra quem não tem. Mas a gente vê que a realidade não é essa. Que as pessoas aqui no Brasil passam fome, não têm educação, não têm onde dormir. E isso aumentou com a pandemia. E isso é um absurdo. Quem que quer viver num país onde você olha pro lado e tem alguém passando fome, tem alguém sofrendo, sabe? Isso não é bom pra ninguém. Como que eu vou estar feliz se tem uma pessoa que tá triste e sofrendo do meu lado, né? Então, eu, pelo menos, penso assim. E eu acredito que muita gente pense assim, porque eu vejo essa necessidade das pessoas buscarem cada vez mais fazer um trabalho que tenha propósito, um trabalho que possa contribuir com o bem-estar geral das pessoas, né? E não só uma coisa individual. Então, é por isso que eu quero que as pessoas consigam captar os seus projetos, porque, pra mim, é uma das formas mais eficientes de você fazer essa transferência de renda. Porque os projetos sociais estão sufocados, os projetos de governo, né? Então, eu não tô nem falando de projetos como Bolsa Família ou esse tipo de auxílio. Eu tô falando de projetos como, por exemplo, as leis de incentivo, que servem para isso. As leis de incentivo fiscal, o governo fala para a empresa, olha, empresa, você não precisa pagar o imposto para mim, mas você pega esse dinheiro que você ia me pagar o imposto, é uma parte dele, né? E investe num projeto, tá bom? Beleza. Só que mesmo isso tá estrangulado nesse momento, porque as empresas investiram uma parte do imposto dela em diversos projetos que eu conheço, é a famosa Lei Rouanet, tá, que eu tô falando agora. Investiram em diversos projetos, só que o governo não está liberando esse recurso. Então, apesar da empresa ter falado, puxa vida, eu quero investir nesse projeto aqui que fala de sustentabilidade, o governo foi lá e falou, então, esse dinheiro que tá aqui nesse projeto, eu vou segurar ele um pouco, não sei se eu vou deixar realmente você usar ele para isso.
Então, assim, é um mecanismo que o governo criou, mas que ele está usando para ele, né? Ele não está mais liberando as pessoas, as pessoas que inscreveram projetos, os proponentes dos projetos. Tem muita gente que trabalha com isso há anos, né? Tem parcerias entre empresas e projetos que duram há anos, que usam a lei de incentivo. Um exemplo é a Virada Sustentável, um projeto que tem mais de 10 anos e que tem parcerias com grandes empresas e que usa esse recurso de incentivo para levar essa mensagem de sustentabilidade para milhares de pessoas, assim, no Brasil inteiro. E o governo segurou o recurso. Então a empresa quer fazer a parceria com o projeto e o governo foi lá e falou, vou pegar esse dinheiro. E aí isso pra mim foi a gota d'água. Eu falei, gente, ou a gente contorna esses mecanismos, ou a gente, né, a gente não pode mais depender. A gente vai ficar na mão de quem, né? Na mão do governo? Na mão do poder público? Não dá. Então a gente precisa, se munir de ferramentas pra ir pegar diretamente esse dinheiro. Pra ir bater na porta das empresas diretamente e buscar esse recurso, né? Mesmo que ele não seja um incentivo fiscal, tem muita empresa que investe a própria verba de marketing dentro do budget dela, em projetos. Ou verba de comunicação corporativa. Tem empresas que têm uma pegada social forte e que investe em comunidade, no entorno. Empresa que tem fábricas, que quer investir no entorno. Então, eles têm uma verba, eles têm uma política específica para esse tipo de projeto. Então, vai bater lá, vai pedir essa verba, vai mostrar pro cara que o seu projeto é vantajoso para ele, para você conseguir esse recurso. Para não ficar dependendo de intermediários, né? Então, para você ter liberdade. E aí eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir fazer essa transferência de renda dos que têm mais condição para os que têm menos condição, para construir esse mundo melhor, para que as pessoas possam tirar os projetos do papel e fazerem seus projetos bacanas acontecerem, sabe? E viabilizar aquilo que vai tornar a comunidade melhor, aquilo que vai tornar o meio ambiente mais saudável. E isso é mais do que urgente, né? Porque a gente precisa ser essa mudança, a gente precisa começar a agir, a gente precisa começar a fazer. E não ficar esperando o governo vir e arrumar as coisas, né? O poder público vir e arrumar alguma coisa. Vamos a gente fazer. É claro que o poder público sempre vai estar presente de alguma maneira, principalmente se meu projeto envolve espaço público. Porque eu preciso de autorizações, eu preciso ter uma relação com o poder público para conseguir desenvolver determinados projetos, principalmente se são projetos que envolvem área pública. Quero desenvolver um projeto num parque, eu preciso de autorização. Mas autorização é uma coisa, você pedir dinheiro é outra, né? Você precisar de dinheiro do governo para fazer isso é mais complicado, né? Porque é isso. Até o dinheiro que já era de fato para esse destino, com essa finalidade, né, de projetos culturais, esportivos, ele não está sendo liberado. Então, eu acho que vai ser muito difícil conseguir recurso diretamente com o governo. Mas essa relação com o governo sempre existe. Então, eu não tô querendo aqui fazer o governo é do mal e puxa vida, vamos brigar com o governo. Não. O governo é amigo, a gente tem que trabalhar junto. Só que não dá pra ficar na dependência dessa ajuda, né? Você tem que se empoderar. Eu tenho um projeto legal, eu tenho um projeto que faz sentido, eu tenho um projeto que é bacana, que vai trazer resultado e eu vou atrás, né? Eu acredito nele e eu vou atrás porque eu sei que vai ter gente que vai querer apoiar esse projeto. Então, é essa mentalidade. Bom, mas o que é um projeto? Então, vamos entender o que é um projeto. Existem diversos tipos de projeto. Existem projetos culturais, existem projetos esportivos, existem projetos sociais, existem projetos ambientais, existem projetos de sustentabilidade, de capacitação, existem projetos que visam empoderamento feminino, projetos que visam a redução de desigualdade. Então, os temas são os mais variados possíveis, né, dos projetos. Existem projetos que são de cinema, de vídeo, e são diferentes temáticas. Tem projetos que são eventos, tem projetos que são online. Mas independente do que seja o projeto, existe essa metodologia de você desenhar o projeto, entender como tirar a contrapartida desse projeto, quais são as contrapartidas, e a partir disso desenvolver essa proposta comercial e levar ela para o mercado. Então, para qualquer projeto, essa metodologia, essa formulinha serve
de A a Z. Para qualquer tipo de projeto, ela funciona. O principal do projeto é o escopo. O escopo é mais ou menos a historinha do que é o projeto. Então, a primeira coisa que você vai fazer para tirar ele da cabeça é escrever o escopo. O que é o seu projeto, o que você pretende com ele, sabe, pira. Imagina o projeto acontecendo, como que vai ser, quais os resultados que você espera, quem vai estar envolvido com o projeto, onde ele vai acontecer, como ele vai acontecer. Então você vai ter que escrever isso. Colocar, meu projeto é assim, eu imagino que seja assim, que vai acontecer dessa forma, eu gostaria que E você vai escrevendo, a gente chama de escopo, que aí você vai desenhar qual é o objetivo do seu projeto, qual é o histórico que você tem na realização de projeto, porque é importante também, se você tiver um histórico, você mencionar. Se é um projeto que você fez uma vez só, se é um projeto que você nunca fez, ou é um projeto que você faz recorrentemente, então é importante falar, esse projeto eu já fiz outras vezes, ou é a primeira vez que eu vou desenvolver, mas eu tenho esse background, esse conhecimento, né, para desenvolver esse projeto, eu não tenho experiência para fazer, eu nunca fiz antes uma capacitação de jovens para ensinar a usar a máquina fotográfica, por exemplo, mas eu sou um fotógrafo e eu moro na Quebrada, eu tenho contato com a galera, eu faço parte do núcleo da comunidade, então eu gostaria de ensinar alguns jovens a fotografar, porque eu sei fazer isso, eu tenho minha máquina e aí beleza, então isso já te dá uma credibilidade, né? Você sabe fotografar, você sabe usar, você tá com a galera, você, né, é do movimento. Então, você quer fazer dar aulas. Projeto de capacitação é muito legal. Porque você vai ensinar as pessoas a fazer alguma coisa. E, de repente, elas podem até gerar alguma renda com isso, né? Então, ensinar a usar o celular ou ensinar a fotografar. Tem diversos projetos de capacitação. Ensinar a fazer marcenaria, ensinar a fazer um grafite. Se você é um grafiteiro e você quer ensinar uma galera a fazer grafite. Então, capacitação também é uma coisa muito legal, né? Você oferecer o seu conhecimento para outras pessoas, para elas poderem desenvolver a partir daquilo. Então, existem os projetos de capacitação, projetos esportivos. Então, você tem um time e você é um cara que, por exemplo, veio do futebol. E você quer montar um time na sua comunidade, você quer dar aulas de futebol para essa galerinha. Como que vai funcionar? Vai ser no contraturno escolar? E que materiais você vai precisar? E como que vai ser o projeto? Quantas vezes vai ser as aulas? E aí você descreve o projeto. E aí, partir para a captação desse projeto. Então, como financiar um time por um ano, por exemplo. Então, isso é um projeto maior, né? Porque é isso, tem projetos que tem começo, meio e fim. Tem projetos que são perenes. Então, por exemplo, se você vai fazer uma oficina de capacitação fotográfica e você quer fazer ela a cada 2 meses. Então, a turma, você terminou uma turma e você quer começar outra. Então, é um projeto recorrente, que você vai manter ele acontecendo sempre. E aí você precisa, então, entender como que você vai conseguir um recurso recorrente para você manter o projeto funcionando. Tem projeto que é pontual. Você quer ir lá e instalar, ou você quer ir lá e pintar um muro da escola. Então, você vai lá colocar, tem um começo, meio e fim, né? Tudo que você vai precisar, pintou o muro, acabou. Aí não tem, conseguiu o recurso, fez, realizou, acabou. Então, é um projeto pontual. E tem projetos que são híbridos, ele tem uma grande acontecimento, né? Que ele você bota o projeto na rua e depois ele tem uma manutenção. Então, você tem um grande esforço para montar o projeto e depois só a manutenção dele. Então, um exemplo é um parklet, por exemplo. Parklet, para quem não sabe, é aquela estruturinha, parece um deck de madeira que você coloca para fora da calçada, avançando na rua, e vira um espaço de convivência. Não são todas as cidades que tem isso, mas desde 2014 isso foi regulamentado, vem sendo regulamentado em várias cidades do Brasil, e em muitos lugares a gente já vê esses parklets, que é tipo um avanço para ocupar a vaga do carro e criar mais um espaço para as pessoas circularem ou sentarem. É uma área de convivência que a gente fala de ocupar o espaço público, né? O espaço público tem que ser para pessoas. A gente tem que ganhar esse espaço. Esse espaço é nosso, é da comunidade, né? A rua é nossa, não é só dos carros. Então, o parklet é um exemplo de algo que você vai, instala, coloca lá e beleza. Só que você não pode largar, ele precisa de uma manutenção. Então, tem que ter uma limpeza, tem que ter, no caso, por exemplo, do Wi-Fi,
que a gente tinha o Parklet com Wi-Fi, tem que ter a conferência se o Wi-Fi tá funcionando, a manutenção do equipamento do Wi-Fi. Então, a gente fez Parklet, por exemplo, que era um Parklet de biblioteca, que era biblioteca comunitária. Deixa um livro e pega um livro. Então, fica dentro do armário protegido e é público. A pessoa entra lá, ela pega o livro que ela quer, devolve. Então, isso também precisa de uma manutenção. Ir lá, checar, às vezes precisa abastecer com mais livro. Então, tem alguns projetos que requerem uma manutenção, que é pequena, mas existe. E tem projetos que não requerem manutenção, é pontual. Foi lá, colocou, acabou. E tem projetos que são recorrentes. Então, é um projeto que vai se repetindo sempre. Lembrando que dentro do projeto, quando a gente fala de levantar um projeto, o que eu tô falando pra vocês aqui, infelizmente eu não tô prometendo emprego pra ninguém. Eu não tô falando que você vai arrumar um emprego. Mas, dependendo do tipo de projeto, você entra na conta do projeto, porque você está administrando o projeto, você está gerenciando o projeto. Então, tem uma linha lá no orçamento que é a sua remuneração, né? Porque você também tem que ser pago, o seu trabalho tem que ser pago também dentro do projeto. Assim como o trabalho das pessoas que vão executar o projeto, né? Todo mundo é pago. Então, você coloca esse valor. Então, se você vai fazer um projeto recorrente, você tem um projeto lá de 1 ano, que você vai ensinar a cada 2 meses uma turma a fazer determinada coisa. Lá dentro das linhas do projeto tem lá o seu valor, o valor que você vai receber durante todo esse tempo, né? Cada mês do projeto, que corresponde ao trabalho que você está realizando. Então, é uma forma também de você fazer renda, né? Então, quando você toca um projeto, você gerencia um projeto, dá até pra dizer isso, você está sendo um empreendedor, né? Nem que seja pequeno empreendedor, se é um projeto pequeno, ou um grande empreendedor, se é um projeto que envolve muitas pessoas e muitos benefícios também, né? Então, é isso, você é remunerado pelo seu trabalho. Então, isso também é uma coisa bacana. Eu imagino que muita gente agora, né, nesse tempo de pandemia, tá, puxa vida, e agora o que eu vou fazer? Eu sugiro isso, olhe para o seu entorno, olhe para a sua comunidade, veja tudo que precisa fazer e elabore projetos. Pense em projetos que eu vou te ajudar a ir atrás desse recurso. Tô aqui para isso, vou te ajudar a conseguir o dinheiro para você fazer o que você quer. Então, falando um pouco, né, de projetos, de uma maneira geral, é isso. Existem diversos tipos de projetos, pequenos, longos, caros, baratos, que você pode desenvolver, né? Então, é isso. Com os vídeos que eu vou postar aqui, com as aulas que eu vou colocar, eu vou te ensinar a fazer isso de A a Z para você ter êxito na sua captação de recursos, para você conseguir o patrocínio para o seu projeto. Tá bem? Então é isso. E finalmente chegamos então à fórmula de fato. Qual é essa metodologia que eu utilizo e que, enfim, me fez ter êxito em todas as captações ao longo desses anos, que eu tenho certeza que, se você aplicar, você vai ter êxito também. Basicamente, são 3 coisas que eu preciso ter para ter um projeto, né? Projeto não é assim, tem um projeto. Eu preciso, para considerar que eu tenho um projeto de fato, eu preciso de 3 coisas. A primeira é o escopo. Eu já falei um pouquinho sobre escopo no outro vídeo. No escopo, você vai contar, narrar tudo como vai ser o seu projeto, como você imagina, então quais os objetivos que você tem com aquele projeto, quem vão ser as pessoas impactadas, o que você pretende realizar, quem vai ser beneficiado, quem vai ser envolvido, por que você acha que esse projeto faz sentido, qual a inovação que esse projeto traz, ou por que você acha que ele vai ser legal, que problema ele está resolvendo, né? Qual é a solução que esse projeto traz. Então eu acho muito importante você descrever o máximo possível sobre esse projeto. Então a primeira parte é isso, é o escopo. Eu vou falar tudo como vai ser, o que eu pretendo conquistar, até onde eu quero chegar, se esse projeto vai acontecer uma vez ou mais vezes, e toda a sua ideia. Aí é a hora de você pirar mesmo. Então você escreve tudo que você imaginou, como você gostaria que fosse. Você escreveu o seu sonho, assim, qual é o seu sonho para esse projeto, né? Como que ele seria maravilhoso. Descreve todo o projeto. Isso é escopo. Então, primeira parte, escopo. A partir do escopo, eu consigo desenhar um cronograma. Porque quando eu entendo tudo que eu tenho que fazer no projeto, né? Então eu coloquei lá todo o escopo, tudo que vai acontecer. Então, vamos usar como exemplo aqui um projeto que eu vou
fazer um grafite no muro de uma escola com a ajuda dos alunos, por exemplo. Então, já coloquei lá tudo como vai ser, como que eu vou pegar esses alunos. Primeiro eu vou dar uma aula para eles, eu vou ensinar eles a mexerem com as tintas ou com as coisas, equipamentos. E depois eu vou ensinar eles um pouco a fazer desenho, se é geométrico, se não é, com que ferramentas e tudo mais, para depois finalmente a gente ir pro muro e pintar o muro. Então você tá descrevendo todo o projeto como ele vai ser. Maravilha. Aí você precisa colocar esse projeto numa linha do tempo. Então, entender o que vem antes, o que vem depois, como que você vai fazer, tá. Então, como que eu vou organizando o projeto? Eu vou entender, bom, a primeira coisa que eu preciso é comprar tinta. Então, no meu cronograma eu já vou colocar, antes de pintar, eu preciso comprar tinta. Antes de pintar, eu preciso comprar pincéis, equipamentos. Mas antes de tudo isso, eu preciso entender quantos alunos vão participar, para eu saber quanto material vou ter que comprar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer no meu cronograma é conversar com a escola, envolver os professores, entender que turma de alunos eu posso utilizar quando e como. Aí eu entendo que... Então essa é a primeira parte, entender quem vai fazer. Então eu já coloco isso antes no meu cronograma. Primeira etapa do cronograma, desenvolver a ideia com a escola, com os professores, conseguir autorização. Aí a segunda parte, tendo já o número de gente que vai participar, as datas que a professora me disponibilizou, eu vou e vejo quanto de material eu vou precisar. Então aí depois eu coloco então a compra do material. Aí no meu cronograma, depois da compra do material, vai ter a pintura. E como que vai acontecer a pintura? A professora só disponibilizou as terças, à tarde, que é quando eles têm aula de, sei lá, educação artística, dando um exemplo. Então eu vou precisar de quantas terças-feiras? Então vai ter essa terça-feira vai ser a pintura, vai ser o rabisco. Aí nessa outra terça já vai começar a preencher as formas. Aí na outra terça a pintura final. E isso vai, então quando você olha, você vê um começo, um meio e um fim do seu projeto. Você fala, legal. Tá na ordem, isso vem antes, vem depois, né? Pra você não se atrapalhar, porque senão às vezes você vai e já comprou material, aí a hora que você vai falar com a professora você vê que é muito mais aluno do que você podia, e aí tem que comprar mais, ou na verdade você não consegue aqueles alunos, então é pouco aluno e você comprou um monte de material. Então, precisa organizar o que vem antes, o que vem depois do seu projeto, pra você conseguir fazer a coisa de uma forma coerente. Então, o cronograma é muito importante pra isso. O cronograma não precisa ser na data exata. Então, por exemplo, vai acontecer na terça-feira, dia 15. Não precisa ser assim. Normalmente o cronograma a gente coloca dia 1, dia 2, pra não ter uma data exata. Porque eu não sei quando eu vou conseguir tirar o projeto do papel e fazer ele acontecer. Então, eu preciso colocar o cronograma só com distâncias de tempos. Então, eu sei que no dia 1 eu falo com o professor. E o professor já me falou que ele demora 15 dias pra conseguir discutir com a diretoria e ter autorização. Então, dali 15 dias vai ser a minha compra de material, que é quando eu vou saber, Dali mais uma semana. Então, coloquem prazos que você depois pode andar com esse cronograma e colocar ele... eu queria ter feito em março, abril, mas não consegui a captação, eu vou fazer ele em junho, julho. Então, eu pego esse cronograma e ploto em cima do calendário junho, julho, de forma que ele funcione. Então, eu tenho lá 15 dias, uma semana, sem a data exata. Não precisa ser, no dia 20 de outubro. É só para entender prazos. Quanto tempo leva para cada coisa? Quanto tempo leva para uma autorização? Quanto tempo leva para uma liberação? Aí tem que pedir autorização dos pais dos alunos. Quanto tempo leva para pintar todo o muro, daquele tamanho, com aquele tanto de higiene? Então é isso, você precisa entender tempos. Tempos de execução das suas ações. É isso que é importante para o cronograma. Depois a gente plota ele no calendário. Mas primeiro, entender tempos, prazos de execução das coisas que você está propondo ali no seu escopo. E por fim, então, a gente está falando de escopo, a gente está falando de cronograma e por fim a gente tem o orçamento, que é também fundamental, porque é a partir dele que você vai saber quanto dinheiro você precisa pedir, né? Sem orçamento, não adianta chutar, fiz aqui um projeto, eu quero 50 mil, me dá 50 mil. Não rola assim. Quando você for conversar com uma empresa, ela vai querer entender o que tá naquele orçamento. E as empresas não são inexperientes, elas sabem os custos das coisas, elas trabalham com isso, então... você tem que ser muito apurado, né, no que você está colocando ali na sua planilha. Então, é muito importante você desenhar o seu orçamento certinho para você não ter surpresa depois, para você diminuir o risco de, na execução do projeto, aparecerem custos que você não tinha imaginado, que você não tinha esperado. Então, no orçamento, a gente vai colocar cada item. Então, eu vou precisar de tantas latas. Então, lata de tinta, X quantidades, valor tal. Pincéis, X quantidades, valor tal. Então, quanto que vai dar no total?
Aí eu vou precisar de fita crepe, eu vou precisar de plástico para cobrir, eu vou precisar de luva para as crianças, eu vou precisar de máscara, eu vou precisar de óculos de proteção. Então, vai elencando tudo o que você precisa de itens para você montar o seu orçamento. E nesse orçamento também entra os valores das pessoas que trabalham. Então, eu vou precisar de um monitor que vai acompanhar as crianças. Eu vou pagar R$ 800 para esse monitor. Eu vou precisar de alguém que fotografe. Eu quero um fotógrafo ali, porque eu vou precisar depois mostrar para o patrocinador o que foi feito. Então, qual é o custo do fotógrafo? Vou precisar de um fotógrafo. Então, você vai colocando todos os itens. As pessoas que você vai contratar, quanto você vai pagar para elas. O seu valor tá ali também, a administração do projeto, gerenciamento do projeto. Tanto, R$ 2.000. Então, que é o seu valor, sei lá. E aí você vai, assim, desenhando o seu orçamento. Então, quando você tem cronograma, orçamento e escopo, aí você tem um projeto. Aí a gente começa a falar, aí dá pra começar a brincar. Aí a gente tem um projeto. Porque isso não necessariamente você vai levar isso pro patrocinador, porque ele nem tem tempo de ficar olhando tudo isso, ele nem quer ver tudo isso. Mas pra você se organizar é fundamental, você saber exatamente tudo que você precisa pro seu projeto, como você precisa, em que tempo, você tem que dominar, você tem que ser o master do seu projeto. E aí, a partir disso, então com todo esse conhecimento, eu vou extrair só algumas pequenas coisas do projeto, que eu vou dizer mais adiante, que é aquilo que interessa pro patrocinador ver. Então você não vai mostrar tudo. Você vai pegar algumas linhas principais, alguns grupos de custos e vai mostrar os valores, algumas coisas do seu escopo, um cronograma geral, né? Também não precisa ser detalhadinho, mas você vai colocar em semana 1, semana 2 fases do projeto, mais ou menos só para ele entender, pré-produção, produção, pós-produção. Você coloca mais ou menos em etapas, porque pensa também, o cara numa empresa, ele não tem tempo, né? Ele tá ali correndo, ele tem 1000 outras coisas para ver. Então você tem que sentar com ele, você tem que em 5 minutos encantar o cara, mostrar para ele que esse projeto tem tudo a ver, que para ele é um ótimo negócio. E então é isso, você tem que ser sucinto, né? Não dá pra ficar gastando muito tempo do cara. Então você coloca isso numa apresentação comercial, esses itens mais importantes, que depois eu vou descrever melhor pra vocês, juntamente com as contrapartidas. Então, com esses 3 itens você tem um projeto. Com esses 3 itens mais a contrapartida, aí você tem uma proposta comercial, tá? A contrapartida é aquilo que vai interessar para esse gerente de marketing, para esse dono de negócio, investir no seu projeto, ou até para essa pessoa física. Porque assim, a gente tem o costume de pensar, quando a gente fala de patrocínio principalmente, que as empresas estão fazendo uma caridade. Poxa, me dá um patrocínio, me patrocina, tô precisando de dinheiro, me patrocina. E eu acho esse pensamento horroroso. Primeiro, ninguém faz caridade. Ninguém faz caridade. Eu não sei se na época lá das irmãs carmelitas descalças, né, que tem essas coisas de beneficência, de doação, se existia essa caridade pura e simples. Mas hoje em dia isso não existe. Tudo é uma troca. E mesmo porque nós não queremos caridade, né? Você não tá indo lá pedindo um favor. Ah, por favor, patrocina meu projeto, eu preciso da sua ajuda. Não. Você tá indo lá oferecer um negócio. Você tá indo lá oferecer uma proposta que tem benefícios, que o cara vai ter vantagens ao apoiar aquilo. Ele vai ter as contrapartidas que vão ser boas para ele. Pode ser contrapartida de imagem, que vai melhorar a imagem do cara. Pode ser contrapartida de venda, que vai aumentar a venda dele. Pode ser contrapartida de relacionamento, né, que ele vai melhorar o relacionamento dele com a comunidade. Então, cada empresa tem um tipo de interesse. E o seu projeto, sendo um projeto legal, vai interessar de alguma forma. Não todas as empresas, mas algumas empresas. Eu vou até dar um exemplo disso, que uma época... eu tenho um amigo que é ator e ele tava com uma peça de teatro que falava sobre AIDS. E ele pediu ajuda pra captar recursos pra essa peça de teatro. E, cara, imagina você falar sobre AIDS, assim... É super difícil, porque ninguém quer associar a sua imagem com... Nenhuma empresa quer associar a sua imagem com a doença, com a AIDS, né? Então, mesmo você vai atrás de empresa de preservativos ou empresa, eles não querem, né? Eles querem se associar com a saúde, eles não querem se associar com a doença. Então, era muito difícil, foi muito difícil conseguir alguém que se interessasse por esse tema. E no final das contas, mas sempre tem alguém, é isso que eu falo, entendeu? Sempre tem. No final das contas, a gente foi conseguir patrocínio com a única empresa no Brasil que produz o medicamento, o coquetel anti-HIV, né? Que quem tem HIV toma esse coquetel para levar uma vida normal.
Eu tenho amigos que têm HIV, que são soropositivos e levam uma vida normal graças a esse coquetel de medicamentos. Então, no final das contas, a gente conseguiu esse apoio e foi uma peça super importante, porque muitas escolas públicas foram assistir, tratando do tema de uma maneira muito aberta, muito verdadeira, muito honesta, muito clara. É um tema muito importante para ser discutido, né, com adolescentes. Então, é um projeto que é super importante de ser falado, um tema, né? Só que é um tema super delicado, que ninguém queria muito se envolver e tudo mais, mas a gente sempre acha alguém para quem aquilo vai fazer todo sentido e que vai melhorar a imagem daquela empresa, e que vai colocá-la como uma empresa bacana, que contribui, que se importa com aquilo. Então, a gente sempre acha aí esse caminho. Então, eu tava falando, na verdade, né, do que precisa para ter um projeto, que são esses 3: escopo, cronograma, orçamento. Aí você pensa as contrapartidas e disso tudo você tira a proposta comercial, que é o que você vai, de fato, levar para o mercado para prospectar os seus possíveis clientes. Então, é isso. Falando um pouco de geral, né, de projeto, era isso que eu queria dizer.